Jeremias 49 versículo 14 a 50 versículo 46. Os pecados e o castigo de Edom. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos, e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim, será Edom objeto de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas, espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra a Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido mais novas, cambaleiam, são como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito da Arábia. A respeito de Quedar e dos reinos de Razor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si, e lhes gritarão: há horror por toda a parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Razor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados, para despojo, espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Razor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre, ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito dos Elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, farei vir sobre os Elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido, e abatido Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror.
Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite, tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: Vinde, e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: Culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos fogosos. Será muito envergonhada vossa mãe, será confundida que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada, antes, se tornará de todo deserta, qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, primeiro, devorou o rei da Síria, e por fim, Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá, os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo que te mandei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo, dela nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes. Desçam eles para o matadouro, ai deles. Pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então, tropeçará o soberbo,
e cairá, e ninguém haverá que o levante, porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente, todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente, pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas, e ficarão insensatos, virá sobre os valentes dela, e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres, a espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu a Sodoma, e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim, ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão, a voz deles é como o mar, que brama, montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos, a angústia se apoderou dele, e dores, como as da mulher que está de parto. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojá-la-ei dali e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas, espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Tito 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deveres e qualificações dos ministros. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto,
O negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Salmos 97 e 98. A majestade e o domínio de Deus. Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como ser os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria, para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. A justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, com equidade. Provérbios 26 versículos 13 a 16. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim, o preguiçoso, no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem.